Gente, acredito eu que muitas pessoas já tiveram acesso aos vídeos vazados do pastor Ritter Marques. Infelizmente, são cenas vergonhosas, apavorantes, principalmente para aquelas irmãs do círculo de oração que está acostumada a ver o pastor de paletó e gravata falando do amor de Deus e de repente se depara com aquela cena deprimente. São situações assim jamais vista e inimaginável partindo-se dele, principalmente pelo fato dele ser presidente de uma grande instituição religiosa do país ligada às Assembleias de Deus. Acredito eu que lá no Pará, aqueles que conhecem ele, que esteve ali próximos, mediante aos cultos acontecidos, mediante algumas reuniões, alguns projetos, olham para ele hoje e vê com uma total descredibilidade que ninguém imagina. O fato de ter vazado esses vídeos do pastor Ritter Marques só reforça a ideia de que o meio evangélico não, porque o meio evangélico ele é muito lindo, tratando-se do evangelho em si, ele é muito lindo, mas tratando-se das lideranças, a gente começa a perceber que elas estão totalmente corrompidas. O que mais chama atenção é que isso não é um caso isolado. Tantas outras lideranças, vale a pena citar sim o caso de Samuel Mariano, embora ele tenha negado, tenha esperneado, chamado perito, chamado não sei quem, chamou um monte de gente para desmerecer aqueles vídeos e aquelas fotos dele que vazou, dando-as como adulteradas, dando-as como falsas, fake news. Tudo isso ele fez. Mas lá no fundo, quem viu as imagens, viu aquilo que não gostaria de ver. Ele saiu limpo da história, claro, continua hoje ainda pregando, cantando e se tornou presidente de uma grande instituição ligada ao bispo Samuel Ferreira. Mas aquelas verdades, aquelas fotos, aqueles vídeos, isso ele não consegue tirar, porque infelizmente, embora ele negue, aquilo foi fato. Como é o caso do pastor Ritter, mais uma liderança que cai nessa. Como pode uma pessoa, com uma total, digamos assim, ciência do que pode acontecer, dar-se o papel de fazer esse tipo de coisa, principalmente pela internet? Não estou dizendo que se não fosse pela internet, poderia, claro que não, porque querendo ou não, uma hora ou outra acaba se descobrindo, uma hora ou outra acaba alguém dando com a língua nos dentes e a história acabaria vazando da mesma maneira. Só que neste caso é pior pelo fato de que aquilo que ele fez e ficou exposto para o Brasil inteiro, tá rolando em grupos de WhatsApp, tá correndo para lá e para cá aqueles vídeos, aquelas imagens, mais do que Saci Pererê com uma perna só. E acredito eu que se ele olhar o que ele fez lá, acredito que até mesmo ele tem vergonha daquilo que aconteceu. Principalmente sabendo agora que o Brasil todo comenta desse assunto, que o Brasil todo viu aquelas imagens, que o Brasil todo vai olhar ele com olhos diferentes, mesmo que ele venha a público dizer que tudo foi fake news, embora são vídeos sem manipulação que foi gravado de um celular para o outro enquanto estavam numa chamada ao vivo. Então é impossível ele querer vir a público e negar que aquele não era ele, como aconteceu no passado com o nosso querido e amado irmão Samuel Mariano, que veio a público e atribuiu como fake news todas aquelas imagens. Claro que até agora o pastor não veio a público ainda para desmentir todas as imagens. Até agora ele está muito quieto, está ainda absorvendo a tamanha merda que se ele tiver consciência da tamanha merda que ele fez, do quanto ele levou o seu ministério ao lixo. Agora, isso não é uma coisa isolada, a gente precisa entender que quando uma pessoa se dá esse papel, isso não é uma coisa de hoje, que aconteceu agora para falar, puf, caí numa besteira e fiz ali sem saber. Não, isso para chegar a esse ponto é um vício. Acaba sendo um vício pela pornografia, por esse tipo de sexo virtual que já vem rolando há muito tempo, desde quando seu pai era presidente. Porque essas coisas não acontecem da noite para o dia. Como no caso lá do nosso amigo lá da Paraíba, havia relatos já de tempos atrás, mas infelizmente, para a infelicidade dele, caiu apenas aquele caso de 2018.
Então, no caso do pastor Ritter, também nos leva a acreditar que ele é um viciado nesse tipo de coisas e que já vem fazendo isso há já algum tempo, mas para a infelicidade dele, caiu agora nas redes sociais de uma forma terrível, muito feia, caiu como uma bomba, estão todos abismados com aquilo que ele teve capacidade de fazer. Claro que pode ser que exista a família dele ali, pode ser que exista filhos, até porque nas imagens você vê a aliança na mão dele. Então imagine aí a vergonha, como que a mulher dele agora encara aí as pessoas, encara as pessoas da igreja, como que os filhos encaram aí os amiguinhos da escola, caso tenha filhos. Como que a mãe, os irmãos encaram os vizinhos, gente, vendo toda essa situação aí exposta na internet? Então imagine a tamanha vergonha. No caso dele, só Deus na causa. Agora, fica aí a questão do ministério. Será que quando ele subiu no púlpito novamente, será como aconteceu lá com o nosso consagrado Salve Salve Samuel Mariano, que chegou, o povo abraçou, e seguidor para lá e seguidor para cá, eu te amo daqui, eu te amo de lá, e lança a música daqui, ganha a presidência de lá? Será que vai ser assim com ele? O povo vai chegar beijando a sola do sapato dele de novo, depois de tudo isso que foi exposto? Não se sabe. Mas levando pela premissa de que o meio evangélico é igual ao coração de mãe, pode-se dizer que sim, porque sempre cabe mais um, porque a igreja, o conceito da igreja é levar os pecadores, né? Mas acontece que alguns que estão lá dentro estão se tornando pecadores. Olha a inversão das coisas aí, logo o mundo vai começar a tirar os seus pecadores de dentro da igreja para levar para o seu convívio social, porque está ficando tudo a mesma coisa. O que se faz lá, se faz aqui, e olha que esse tipo de coisa não dá nada. Nem dentro do meio evangélico, nem fora do meio evangélico. Somente a justiça de Deus, porque nem a justiça terrena é capaz de ter uma lei, de ter aí um atributo, de ter aí um caminho para justificar essa coisa aí, dando como errado ou dando como certo, mas parece que esse caso está tão aberto ao ponto de levar as pessoas até mesmo a fazer essas besteiras aí, independente daquilo que se tem a perder ou a ganhar. Elas só querem fazer, pronto e acabou. Até agora, como eu disse, o pastor Ritter não se pronunciou. Talvez ele nem venha a público, talvez ele deixe a coisa dar uma esfriada e depois vem aí se inserindo devagarzinho, se colocando novamente no caminho que ele estava, e quando pensa que não, ele já está aí de novo em cima do púlpito e talvez fazendo a mesma coisa que sempre fez, porque isso nós já vimos lá na Paraíba. Nós já vimos lá, então isso, se voltar a acontecer com o pastor Ritter, não é nem de se admirar, porque essas lambanças aí parece um vício, está entranhado, parece que faz parte do caráter, e para limpar esse caráter, limpar aí dentro de uma estrutura daquilo que se pode ser mediante o que Cristo precisa, vai ter que nascer de novo. Não aquele nascer de novo que Nicodemos perguntou para Jesus, mas literalmente nascer de novo, de carne, alma, espírito, sangue, tudo que for necessário para se formar um ser humano, inclusive com uma mente nova, diferente do que é, e que parece que vai ser difícil, porque para se nascer de novo, dentro de toda essa estrutura de que é o ser humano, tá meio difícil. Tá meio difícil. Talvez ele nasça de novo somente quando Cristo voltar. E isso se ele ganhar ali o direito da ressurreição e da vida eterna.